Abra sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55. O Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim. Prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos clamar para que a luz do Teu Santo Espírito venha a iluminar o nosso coração, o nosso entendimento, para podermos receber a Tua palavra em nosso coração, para que ela nos dê orientação, para que ela nos dê alento, para que ela corrija os nossos passos, de tal maneira, Senhor, que vivamos para a Tua glória. Ensina-nos nessa noite a vivermos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós contextualizamos os versículos que a gente acabou de ler, entendendo que quando o profeta Isaías escreveu as palavras que nós lemos aqui, o povo de Israel estava vindo de uma decadência moral, uma decadência espiritual, uma decadência econômica estrondosa, assustadora. E isso fez com que fez com que Deus permitisse que o seu povo fosse escravizado, fosse arrancado de suas casas, fosse arrancado das suas terras, fosse arrancado e separado das suas famílias. Eles perderam bens, eles perderam fé, eles perderam esperança, eles perderam perspectiva de futuro, perderam alegria, perderam paz e o pior, perderam completamente o rumo de suas vidas. E aí, nesse sentido, irmãos e irmãs, eu penso que a profecia de Isaías, no capítulo 55, ela é tanto uma profecia de exortação, ela é tanto uma profecia que chacoalha o povo, como uma profecia de esperança.
Porque o povo estava sendo exortado a mudar a sua maneira de viver, a fim de experimentar um tempo novo de Deus para suas vidas. Então havia exortação, mas também havia esperança de que um tempo novo podia chegar. E que aquele tempo de vida sem rumo, de vida sem perspectiva, ia acabar para eles. Às vezes, seja em razão das circunstâncias, seja em razão das nossas próprias falhas, a gente vive um pouco como viveu o povo de Israel no passado. Às vezes a gente vive um tempo de confusão, um tempo em que a gente perde o rumo em alguns aspectos da nossa vida. E a pergunta que fica é: o que fazer quando a gente está sem rumo? O que fazer quando a gente está sem perspectiva de futuro? O que fazer quando a gente olha para frente e não sabe para onde agir? Para onde ir? Como agir no meio de tanta turbulência, quando tudo parece muito obscuro para nós, quando parece que entramos dentro de eu ia falar nuvem, mas não é nuvem, de uma cerração, e a gente não sabe nem para onde está indo, de tão confuso, de tão embaralhado que as coisas estão. O que fazer? Como agir numa situação como essa? Nós tomamos o texto que Deus deu pelo profeta Isaías ao povo para trazer luz para as nossas próprias vidas. E nós entendemos na semana passada que a primeira atitude que a gente tem que tomar quando a vida não está fácil para nós e quando a gente está sem rumo é nos prostrar em oração. Estão lembrados disso? Semana retrasada, né? Terça retrasada. Primeira atitude é nos prostrar em oração. E aí eu me baseei no versículo 6, quando Isaías diz assim: procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Quando as coisas não vão bem, meu irmão, minha irmã, prostre-se em oração. Tem cristão, tem crente que deixa para orar por último. Depois de tentar tudo, depois de fazer tudo, depois de correr de um lado para o outro, aí que ele vai colocar aquela questão na presença de Deus. Orar, meu irmão, minha irmã, deve ser sempre a primeira atitude em todos os momentos e principalmente no momento em que a vida não vai bem para nós. Orar deve ser a nossa atitude diária, mas esse ato deve ser intensificado quando a gente está sem rumo, quando a vida está difícil, quando nós estamos sendo apertados de todos os lados pelas circunstâncias da vida. Porque orar sempre resolve. Orar sempre resolve. Nem sempre a gente vai ter a resposta que nós queremos, do jeito que nós queremos. Mas Deus sempre vai dar a resposta que nós precisamos. Por isso que orar sempre resolve. Essa foi a primeira questão que a gente viu lá na terça retrasada. A gente também viu que nós precisamos ouvir e obedecer a Deus. Está lembrado disso? Então, como é que eu faço quando a vida está difícil, quando eu estou sem rumo, quando parece que eu estou no meio de uma neblina e não sei para onde ir? Eu oro. Mas eu também ouço a Deus e obedeço. Muitas vezes o povo de Deus lá no passado, quando estava em situação difícil, orava a Deus. Se prostrava diante de Deus em oração. Eles davam o primeiro passo, mas tropeçavam no segundo passo. Deus estava dando para eles, irmãos e irmãs, uma promessa. Se o povo obedecesse, haveria bênção, haveria cuidado, haveria direção. E essa promessa, combinada com um desafio, está vigente para mim e para você hoje. Se eu quero bênção, se eu quero direção, se eu quero cuidado de Deus, principalmente nos momentos de luta, dificuldade,
Eu preciso obedecer. Eu preciso ouvir o que Deus está falando comigo e obedecer o que Ele está colocando diante de mim. Eu preciso olhar para a sua palavra, entender o que Deus está querendo para mim e obedecer. Eu preciso olhar para a cerca que a palavra de Deus é para mim e não ultrapassar essa cerca. Então, essa foi a segunda questão da terça retrasada. E o terceiro passo, a gente retoma daqui a nossa reflexão. Terceiro passo, para quem precisa de força, para quem precisa de direção, para quem precisa de vitória. Está no versículo 7. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, acompanhe comigo. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Que as pessoas perversas mudem o quê? A sua maneira de viver. E abandonem os seus maus pensamentos. Provavelmente, meu irmão, minha irmã, você não é uma pessoa perversa. Mas se você está em dificuldades, é porque erros aconteceram. Equívocos aconteceram. Talvez até alguma desobediência aconteceu. E se erros aconteceram, é preciso parar de errar. Você está entendendo? Eu quero que a minha vida mude. Eu quero retomar o rumo da minha vida. Eu quero ser feliz. Eu quero vitória. Eu preciso abandonar os erros que me trouxeram até esse momento tão difícil que eu estou vivendo hoje. Você sabe que a gente é muito bom em apontar o erro dos outros, né? Nós somos peritos em descobrir o que os outros fazem de errado. Mas quando se trata de nós queremos fingir que nada aconteceu. O ser humano é assim. O ser humano é assim. É perito em olhar para o outro e dizer, olha só. Olha só. Mas quando se trata do seu próprio erro, ele quer panos quentes. Então, para os outros a gente quer misericórdia. Perdão. Para os outros nós queremos justiça. Para nós queremos misericórdia. Quando o erro está nos outros, a gente critica e aponta. Quando o erro está em nós, a gente quer que as pessoas passem a mão na nossa cabeça e digam, não, é assim mesmo. Não tem problema. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, se eu e você quisermos uma vida diferente, se eu e você quisermos uma vida melhor, não tem outro caminho para nós, senão reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas fraquezas e abandoná-los em nome de Jesus. Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Olha que palavra pesada. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa, ou aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Quem encobre e finge que não foi com ele, não vai prosperar. Mas quem reconhece, confessa e abandona o erro, esse vai alcançar misericórdia. Às vezes, as pessoas me procuram para atendimento pastoral, porque elas precisam de direção para as suas vidas. Isso é muito comum acontecer com um pastor, né? A pessoa precisa de uma orientação, precisa de uma direção, precisa de um norte, ela procura o pastor. E quem me conhece sabe que eu não levo na brincadeira o atendimento, o aconselhamento pastoral, mesmo que eu trate a situação de uma forma descontraída.
Eu não levo na brincadeira, embora eu tente não deixar o ambiente tão pesado no momento de atendimento. E é muito curioso, irmãos e irmãs, a quantidade de pessoas que ficam surpresas quando eu falo de abandono de pecado e de abandono de práticas contrárias à palavra de Deus. Muita gente, quando é questionada no seu pecado, quando é questionada no seu erro, toma um susto, porque acha que ninguém nunca ia tocar naquele assunto com ela. A pessoa queria permanecer no erro, queria permanecer naquela caminhada. Ela queria resultado diferente com os mesmos atos. Quanta gente, irmãos, eu atendo dessa forma. Existe uma grande parcela de pessoas que, embora esteja em busca de direção, embora precise de direção, embora esteja vivenciando uma verdadeira neblina na sua vida, não sabe nem para onde está indo, querem ouvir apenas o que lhes agrada. E não a verdade. Sabe, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito clara com a gente. Se eu e você precisamos de uma direção certa, se eu e você queremos retomar uma caminhada de alegria, de felicidade, de vitória, nós precisamos reconhecer erros e abandonar esses erros. O fator decisivo para muitas situações nas nossas vidas está exatamente nesse ponto, de olhar para si mesmo e falar: estou errado, o meu erro é esse, e eu vou abandonar em nome de Jesus. Então, meu irmão, não perca tempo. Se a tua vida está vivendo um turbilhão de dificuldades, de lutas, de emoções negativas, não perca tempo tentando manter os erros que estão te levando à bancarrota, te levando à destruição. Não perca tempo com isso. Ganhe tempo com Jesus. Ganhe tempo com Jesus. Ganhe tempo com arrependimento. Ganhe tempo com mudança de vida. Porque é isso que o texto de Isaías está dizendo para nós. Deus tem uma mensagem, sim, de exortação para nós. Mas Ele também tem uma mensagem de esperança. De que se a minha vida mudar, eu vou alcançar um novo tempo. Um novo tempo. E quantos de nós estamos esperando um novo tempo em várias situações da nossa vida? Quantos de nós? Então, reconhecer erros, abandonar erros. Agora entenda algo muito sério, irmãos. E essa é a quarta e última lição dessa nossa reflexão que começou lá na terça passada. Se o seu coração não for mudado, as suas atitudes erradas também não vão ser. Se o seu coração não for mudado, as suas atitudes erradas também não serão. O problema das atitudes erradas, o problema do pecado, está exatamente aqui, ó. Jesus disse assim: a boca fala do que está cheio o coração. As nossas atitudes refletem o quê? O nosso coração. E os nossos erros refletem também o quê? O nosso coração. E o nosso coração precisa ser transformado a fim de que nós passemos a viver nos caminhos de Deus. Os versos 8 e 9 de Isaías diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não basta, irmão, irmã, orar, vir para a igreja, tentar corrigir os erros, se o nosso coração não se apega aos caminhos e aos pensamentos do Senhor. Não adianta, irmão, a gente vir aqui fazer campanha de oração. Bater aqui toda terça-feira. Se eu não colocar o meu coração numa busca constante do coração do Pai. O meu coração buscando o coração do Pai. Deus estabeleceu caminhos seguros para nós, irmãos. Caminhos seguros. Para que eu e você fôssemos abençoados. E por mais que esses caminhos às vezes pareçam para nós estranhos, por mais que esses caminhos às vezes pareçam para nós contraditórios, ainda assim são caminhos corretos, que vão nos conduzir para a bênção de Deus. O X da questão é a gente mudar o coração para buscarmos o coração do Pai. Buscarmos entender o coração do Pai. Viver de acordo com o coração do Pai. O X da questão é a gente colocar a nossa vida, a nossa angústia, a nossa frustração, a nossa agonia, o nosso desânimo na presença de Deus e falar: Deus, muda o meu coração. Implante no meu coração, implante na minha mente o teu coração e a mente de Cristo. Porque se não for assim, irmãos, a gente continua andando errado. A gente continua dando os mesmos passos errados. E continua colhendo os mesmos frutos amargos que sempre colheu. Paulo escreveu em Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim, olha a consequência disso. E assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu concluo dizendo que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. Isso é ponto pacífico. Deus é o melhor para nos restaurar em todos os sentidos. Deus é o melhor para nos colocar em caminhos abençoados. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos aprender a orar com uma atitude permanente. Orar como uma atitude principal da nossa vida. Nós precisamos obedecer os princípios de Deus. Nós precisamos abandonar o erro através de uma mudança de coração. Para que assim possamos viver nos caminhos do Pai. É por aí, irmãos. Já ouviu falar no caminho das pedras? Esse é o caminho das pedras. Está sem rumo, está difícil para você, você não sabe que decisão tomar, tem situações que você não sabe minimamente o que fazer. Então a resposta está aqui. Orar, obedecer a palavra, abandonar os erros que foram cometidos e mudar o coração, buscando o coração e a mente de Cristo. É isso que Deus quer para nós. Vamos orar? Pai, eu coloco nossas vidas diante de Ti, clamando, Senhor, para que o Senhor cuide de nós. O Senhor sabe que há momentos na vida em que a gente se perde. Há momentos em que a gente pula fora dos trilhos, fica confuso. As coisas começam a dar errado para nós. As lutas começam a acontecer. E a gente fica simplesmente sem poder de decisão. Mas nós clamamos a Ti, que o Senhor trabalhe o nosso coração de tal maneira que a oração seja para nós
o nosso primeiro recurso, a nossa primeira atitude. Buscar o Senhor seja a nossa primeira atitude. E que o nosso coração esteja apegado na Tua palavra, para obedecer sempre a Tua palavra. Para olhar para dentro de nós e entender onde foi que erramos. Entender o que há de errado em nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos dê clareza de pensamento, nos dê honestidade com o nosso próprio coração, para entendermos o que há de errado conosco, para abandonarmos o nosso erro e para buscarmos, Senhor, um coração transformado em Ti, uma mente transformada em Ti. Dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Ó Pai, dá-nos a mente de Cristo, para que possamos viver nos Teus caminhos, para que possamos viver na Tua vontade, para que estejamos sempre nos trilhos que o Senhor estabeleceu para nós. E assim, Senhor, não fiquemos sem rumo. Que mesmo, ó Pai, que a caminhada seja para nós, às vezes, um mistério. No nosso coração, o Teu Espírito confirme que o Senhor tem o melhor para nós. Então, ministra o nosso coração, transforma-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.